Bom dia, Renata. Vamos só aguardar mais uns minutinhos que as meninas estão entrando. Tá bom. Eu sou um perigo com esse negócio aqui, porque eu já desliguei duas vezes. Em vez de botar no mute. Tá bom, vamos esperar então. Carol, Bom dia, Rê. tudo bom? Tudo Milena, ótimo. bom? Olá, Bia, Renata, prazer. prazer, tudo bom? Stephanie, tudo bom? Alguns nomes já vi por aí. Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Oi meninas, bom dia. Bom dia, Júlia. E a Júlia? Uma das coisas que a gente aprende quando mora no exterior é fazer a unha, né? Tava aqui terminando de fazer para falar com vocês. Ai, que tristeza. Quer dizer, terminando de passar a base só, né? Porque Eu também não tinha coragem de pagar em dólar, Renata, ah, confesso. não tem, não pago. Muito difícil. E pior que quando eu paguei acho que duas vezes nesse tempo que eu tô fora, e aí me arrependo, porque Não é a mesma coisa. não, não é. Não é. Eu não vou mais mexer nisso aqui que eu tô morrendo de medo de desligar de novo. É engraçado, né? Porque no Meet eles colocam o negocinho de desligar no meio do microfone e da câmera. É um perigo, né? É. Nossa, sim. Pra mim, é. Bom dia. Ah, tem aqui como ver o chat, né?
Pessoal, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa. Tá bom. Então, acho que a gente pode começar, Rê, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia, então vamos lá. Gente, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todas. Eu sou a Carolina, eu sou uma das co-líderes aqui do It Starters. Hoje com a gente nós temos a Amanda Gaia. Oi, Amanda, tudo bem? Acho que ela ainda não conseguiu entrar. Desculpa, meu microfone estava mutado. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós temos também a Beatriz. Oi, Bia. Oi, gente, bom dia. Oi, pessoal do YouTube também. Gente, que mega estrutura. Continue. Nós temos também a Letícia. Oi, Lê. Oi, gente. Achei muito chique isso do Oi, gente, do YouTube. Eu amei muito. Bom dia. A Milena. Oi, Mi. Bom dia, gente. Sejam todas muito bem-vindas, tanto no YouTube quanto aqui dentro do Meet. E a Esté. Tudo bem, Esté? Oi, meninas. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Bom, gente, nós todas somos as co-líderes da iniciativa It Starters e estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui de dentro e do YouTube também. E hoje a gente está aqui para falar com uma pessoa muito incrível, que é a Renata Amaral. Ela não só é a idealizadora da rede Women Inside Trade, como também é uma das cofundadoras e tem uma vasta experiência na área de comércio internacional e vai poder compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência. Ela tem mais de 15 anos de carreira, já atuou nas áreas de acesso a mercados, defesa comercial, OMC, e muitas outras, e ela está aqui para compartilhar tudo isso com a gente. Então, aproveitem esse momento, façam perguntas, tirem dúvidas, e a gente espera que vocês gostem bastante do evento. O palco é todo seu. Muito obrigada uma vez. Obrigada, meninas. Eu tô um pouco tensa, porque foi uma mega estrutura. Eu achei que ia ser um encontrinho bem pequeno, tranquilo, fechado. Mas agradeço. Estava super curiosa de conhecer vocês também, então espero que a gente possa fazer uma troca e não seja só eu falando, porque daí não vai ter graça. Então, escreva no chat, vou tentar ficar olhando ou abro o microfone. Acho que todo mundo pode abrir o microfone, quem está aqui, né? Pode. Então, inclusive, Rê, desculpa até te interromper, eu me esqueci de comentar como a gente vai fazer essa dinâmica aqui. A ideia é que você conte um pouquinho, né, da sua experiência e depois as meninas que estão aqui no Meet, que são do It Starters, façam algumas perguntas para você, depois a gente vai abrir também para algumas perguntas no chat do YouTube. Então, a gente vai controlando aqui e vai também te passando essas perguntas. Tá bom, combinado, então. Então, prazer estar aqui. Eu falei para a Carol durante essa semana que eu fui vendo a movimentação de vocês e eu fui começando a me emocionar porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o It, né? Que a gente ia ter um It Starters agora, então é muito difícil para mim não me emocionar. Eu fui vendo o movimento meio de fora, né? Eu tô morando fora há algum tempo, eu sei que a Verônica estava mais perto de vocês, a Carol Sayeg, né? E é muito bonito, assim, então eu acho incrível a organização de vocês, vou começar por aí, as artes que vocês fazem, eu fico babando, assim, a gente começou a usar vocês de padrão para o resto, né, olha o que elas fizeram, então, vocês começaram muito bonito, assim, lindamente, é muito bonito de ver, parabéns.
Então tá, vou começar a falar um pouquinho de mim, e que a Carol pediu, um pouco da minha história. Não vai ser só sucesso, porque ninguém é só sucesso, né, gente? Então, tem ups and downs no caminho. Eu tentei várias vezes preparar um script, mas eu desisti. Porque eu acho que, para quem não sabe, eu sou reikiana, eu sou, assim, tenho uma conexão com outro mundo que eu gosto muito, e aí eu meditei muito ontem à noite e pensei, eu não vou preparar, deixa na hora e vamos sentir o que vem, né, para a gente conversar. Então, não preparei, vou falar agora com vocês o que vier. Bom, eu sou de Floripa, né, eu vivi em Floripa até os meus 25, 24, estou com 40, ainda não aceitei isso, mas eu estou com 40, estou no processo de aceitação. Mas eu fiz faculdade de Direito na Federal de Santa Catarina, e eu acho que eu vou começar por aí. Demorei 2, 3 vestibulares para passar na Federal, eu não me conformava que eu não estudasse na Federal. Então, não foi de primeira, foi muito doído para mim, porque eu era super estudiosa, assim, no colégio. Eu nunca fui a genial, eu sempre fui a esforçada, né? Porque tem essas categorias, eu sou da esforçada. E aí, eu passei num outro vestibular de universidade privada. Na minha época, acho que hoje não tem tanto isso, assim, mas há 20 anos atrás, estudar na Federal era importante, sabe? Pelo menos da onde eu vinha, né? De Santa Catarina. E aí, hoje, eu já vejo que tem um monte de universidade. Eu dou aula em várias delas, no ESPM, a GV, que são privadas incríveis, assim, né? Que não existiam, né? Mas naquela época eu tinha a ideia fixa que eu tinha que estudar na Federal. Meu pai falou a vida inteira que eu tinha que estudar na Federal. Fiz vestibular até passar na Federal. Passei na Federal. E aí, quando eu estava no direito, eu até hoje não sei porque eu fiz direito, porque, assim, foi uma faculdade interessante, acho que eu sou grata, porque ela me abriu vários caminhos, mas eu sempre gostei de relações internacionais, de política internacional, de comércio. Tanto que eu fui, durante a faculdade inteira, eu me sentia meio perdida, assim, porque eu vi as pessoas tendo objetivos muito claros de virar juiz, de virar promotor. Minha turma é quase toda juiz e promotor, assim, todo mundo, ou procurador, todo mundo passou num concurso grande desse. A exceção de 3, eu e 2 colegas que moram em Nova York. Nós 3, coincidentemente ou não, depois que a gente se formou, a gente foi para a Espanha fazer mestrados diferentes, não foi juntos, não foi combinado, e hoje moramos os 3 nos Estados Unidos. Também nada combinado, assim, voltas que a vida dá, né? Mas somos os únicos 3, na verdade, que não seguimos nessa carreira, assim, de direito, essa carreira linear, né? Que se espera. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio, faz exatamente 20 anos, para o Colorado, para uma estação de esqui. Vim trabalhar, meu pai e meus pais nunca tiveram grana, assim, para mandar para intercâmbio e tal. Daí eu fiz um arranjo com meu pai, vim para um... Acho que existe ainda um programa chamado Work Experience, que você vem para os Estados Unidos e para outros lugares para trabalhar em estação de esqui ou em várias... Enfim, acho que tem N alternativas. Aí eu fui trabalhar numa estação de esqui, e aí nessa época eu peguei 5 anos de faculdade, 5 anos de greve, então entrou em greve a faculdade, e eu não voltei, tranquei um semestre, e fiquei trabalhando no Colorado, limpei banheiro, trabalhei em restaurante, fiz tudo que eu podia fazer para pagar, eu tinha que pagar a viagem para o meu pai de volta, né, quando eu voltasse. E aí, mas aí, eu tô contando isso porque eu acho que essa experiência foi meio life-changing, assim, porque eu tinha certeza, quando eu voltei para Floripa, que eu ia terminar a faculdade e eu ia sair de novo. Eu tava muito certa, assim, porque foi sofrido, porque, assim, há 20 anos atrás, eu não vou nem perguntar a idade de vocês, porque eu vou entrar em depressão, porque eu sei que tem muita gente que nasceu em 2000, né? Mas, há 20 anos atrás, não tinha internet assim fácil, não tinha celular, então foi muito difícil aquela experiência, porque eu ia uma vez por semana na biblioteca da cidade para mandar e-mail para minha família, e ligava uma vez, porque era muito caro ligar para casa, né? Então, assim, foi uma experiência doída por esse lado, mas por outro lado, namorei americano, foi aquela coisa, né? O mundo se abriu, assim, eu falei, nossa, tava muito mais
me achei. E aí eu voltei, concluí a faculdade de Direito, e a minha irmã, na época, quando a gente estava concluindo, ela estava tentando um mestrado na Espanha, e eu olhei o movimento dela, comecei a olhar, falei, eu vou tentar também. Aí eu tentei conseguir, fui para Madrid, para a Complutense de Madrid, e foi engraçado, porque o meu TCC foi em Direitos Humanos, foi intervenção humanitária, foi motivo de chacota super da minha turma da faculdade, porque, assim, né, todo mundo fazendo processo civil, tributário, assim, eu fazendo Direitos Humanos. Mas fiz, deu super certo, foi bem legal o trabalho, e aí depois eu comecei a me questionar, na verdade, se eu conseguiria trabalhar com direitos humanos de forma sustentável, assim, se eu conseguiria chegar numa ONU, se eu conseguiria, eu não via muito espaço. E aí, outra coisa que me interessava era comércio, né, era negócios internacionais, essa vida mais, de alguma forma me ligasse ao mundo, assim, internacional. E aí eu fui aprovada nesse mestrado na Complutense de Madrid, que era em Direito e Negócios Internacionais. Fui para Madrid e foi o melhor ano da minha vida, assim, foi super legal, tive uma turma incrível, que somos amigos até hoje, faz 15 anos, e aí muita coisa mudou para mim, assim, durante o mestrado em Madrid, que não foi nem tão grandes coisas, para ser sincera, sabe, mas a experiência como um todo, acho que valeu super a pena. Mas durante esse mestrado eu me inscrevi, tem um negócio que quem gosta de OMC, que chama Oikos, WTO, acho que é WTO Moot Court or something, e Oikos, assim. Acho que existe ainda, porque eles me mandam coisa todo ano. E é um treinamento de OMC, uma simulação, na verdade, aí eu me inscrevi para essa simulação, já que eu estava na Europa, né, eu falei, quem sabe é uma oportunidade, e fui aceita para chefiar a delegação da União Europeia na simulação. E aí eu fui para a Suíça, eles dão bolsa, tudo, eu fui para a Suíça, metade do programa é em St. Gallen, uma cidadezinha pequena na Suíça, na parte alemã, e a outra metade é na OMC, em Genebra. E aí foi a minha primeira vez na OMC, e chorei, fiquei emocionada, achei Genebra maravilhosa, e queria morar em Genebra de qualquer jeito, e foi super emocionante. Na época, o diretor-geral da OMC era o Pascal Lamy, e esse programa é muito bacana, ele existe ainda. Depois a gente posso passar. É isso aí, Carol, é esse mesmo que está aí no chat. E aí voltei, quando eu voltei, eu fiquei meio perdida, né? Voltei para Floripa, aquela coisa, quem já mora fora, no exterior e volta, sabe que a gente fica meio perdida na volta, né? E aí estava aberta a seleção do mestrado da Federal, e eu tinha muitos, assim, né, era aluna de lá, enfim, aí eu cheguei, fiz a seleção do mestrado, eram 4 livros, fiquei lendo os livros, passei na seleção do mestrado da Federal. Aí eu fiz 1 ano de mestrado na Federal de Santa Catarina, e quando eu fui defender o meu projeto de dissertação, a banca, naquele momento, entendeu que o meu projeto comportava uma tese de doutorado. E aí eles me propuseram fazer o processo de passagem direta para o doutorado, que não era uma coisa comum, hoje já é uma coisa mais comum, né? E só tinha um caso antes, de um homem, claro, né? E eu tive que passar por 3 bancas durante esse processo, todos homens, não tinha nenhuma mulher na minha banca. Eu acho que é aí que começou a me despertar essa coisa de feminismo, de gênero, né? Porque só tem homem na minha história. Assim, como professor, como orientador, e aí isso começou a me chamar a atenção como chefe. E aí eu passei para o doutorado direto, foi o primeiro caso de uma mulher na Faculdade de Direito lá na Federal, e foi muito dolorido, assim, não é um processo que eu me lembro com carinho, assim, porque foi muito doído, mas passei. E nessa época, o que aconteceu? O Welber Barral, que eu acho que quem trabalha com comércio conhece, chefe da Carol hoje, o Barral ele foi meu professor na faculdade, e o Barral, naquela época, era o governo Lula, ele foi chamado para ser secretário de Comércio Exterior. E daí, ao mesmo tempo que eu passei direto para o doutorado, eu perdi o orientador, porque ele foi para Brasília, e aí foi um período estranho, assim, para mim, aí até que ele me chamou para ir para Brasília, em seguida, assim, uns meses depois, né, depois que ele estava já adaptado, e aí eu fui para Brasília,
trabalhei no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio naquele momento, hoje Economia, e vinha toda semana para Floripa para fazer crédito do doutorado, porque daí, como eu tinha passado para o doutorado, eu tinha que fazer crédito do doutorado. Então, eu tive, assim, muita sorte dos professores toparem ajustar as agendas comigo, e eu me lembro direitinho, voo da Gol, nunca vou esquecer, toda quarta eu ia, toda quinta eu voltava à noite, fazia 3 disciplinas na quinta durante o dia, assim, mas eu tive muitas, foi um trabalhão, mas, assim, eu consegui alinhar com colegas, com professores, para que eu pudesse ir só um dia por semana, né? Foi muito pesado, foi um período pesado, e eu, particularmente, não gostei de trabalhar no governo. Então, não estava super feliz, assim, acho que foi uma experiência que não era para mim, assim, né, eu acho que tem gente brilhante, tem muitos amigos e amigas no governo que eu acho fantásticos, absolutamente brilhantes, mas eu não era para mim, assim. Então, eu fiquei 1 ano no MIDIC, e aí eu fui para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Trabalhei lá algum tempo, só que aí o que aconteceu? Eu tenho algo que eu tenho que ver, talvez, astrológica, um dia alguém vai me contar lá em cima, mas eu defendi o meu projeto de tese de doutorado, e aí aconteceu outra coisa, nessa defesa de projeto de novo. Tinha um cara na minha banca que era um economista, Fernando Seabra, nunca vou esquecer, ele era consultor do Banco Mundial e dava aula lá na Federal, e ele tinha um projeto com a Universidade de Maastricht, na Holanda, que era em direito econômico, né? E ele me perguntou, depois da minha banca de defesa de projeto de tese, que é o 2º ano de doutorado, isso foi 2010 já, né? Passei no doutorado, mestrado federal 2007, mestrado Madrid 2005, federal 2007, doutorado foi 2008, Aí já era 2010, e ele me perguntou se eu pensava em ir para fazer um sanduíche fora, né, um doutorado de sanduíche, alguma coisa, e eu estava em negociação com a Universidade de Genebra para ficar 4 meses lá, com um cara fantástico que chama Joost Pauwelin, que é super ativo hoje. Ele é um dos membros do órgão de apelação ad hoc que a OMC criou. Quem está acompanhando essa discussão, a gente pode ir para uma discussão mais técnica depois também, se vocês quiserem, para não ficar escutando minha história só, né? E aí, esse cara tinha esse projeto, ele perguntou se eu tinha um projeto em inglês, se eu podia mandar para ele, se eu tinha interesse, e aí eu mandei. Só que eu lembro direitinho do meu sentimento naquela época. Eu tinha tanto trauma de quando eu voltei para Madrid, de Madrid, de ter ficado perdida, que eu não queria mais ficar 1 ano fora do Brasil, 1 ano e meio, assim, fora do mercado. Eu morria de medo, porque a volta é doída, assim, pode ser doída, né? Ela já é doída emocionalmente por causa de um monte de adaptação que a gente tem que fazer interna. E quando você está perdido profissionalmente na volta, é pior ainda, né? Então, eu lembrava daquela sensação e eu não queria repetir. Então, a Genebra era 4 meses, estava ok. Eu passava 4 meses, voltava. E Maastricht, não, era mais tempo. Aí ele mandou meu projeto. Ele já tinha mandado alguns projetos de alunos da economia e não tinha sido aceito, porque a faculdade de Maastricht era de direito, né? Então, eles queriam um projeto de direito econômico. Aí ele mandou meu projeto em inglês, eu tinha tudo pronto, porque eu estava para ir para outra, né? E eles responderam no dia seguinte, me aceitaram. E aí eu sempre falo que a Holanda foi a grande virada da minha vida, assim, foi o grande presente que eu ganhei, porque daí o meu orientador lá foi o Peter van den Bosch, que, quem sabe, tem uma bíblia de trade law, é o cara, né? Todo mundo usa a bíblia dele, e ele era juiz do órgão de apelação da OMC naquele momento, ele tinha acabado de ser apontado. E eu não sabia que era para ser com Peter van der Bosch. Antes, como ele é de economia, ele não tinha essa noção do quanto que o Peter, uau, sabe? Então, eu não sabia. E aí, eu fui saber nos 2 dias depois, quando veio a resposta. E aí, mudou tudo. Aí, eu mudei tudo. Eu não fui para Genebra, fui para a Holanda. E aí, era para ser um sanduíche. Também mudou lá, quando eu cheguei na Holanda, porque eles... Apareceu uma mensagem aqui, desculpa. Porque quando eu cheguei lá na Holanda, a gente tinha muito... E Maastricht é uma cidade linda, maravilhosa, assim, meio francesinha, no sul da Holanda,
super bem localizada para viajar, eu viajava todo mês, e eu ganhei bolsa CAPES, foi CAPES e depois CNPq. Então, eu sou, assim, super fã do sistema de bolsas do Brasil, foi super importante para mim, então, eu tenho como, assim, obrigação minha, eu sempre dou muita aula de graça para o Brasil, porque é uma forma de tentar retribuir também, né, eu sempre estudei em universidade pública, e aí, na Holanda, aconteceu meio, de novo, né, aquela coisa, cheguei, tinha os Brown Bag Lunches para discutir tese dos colegas, e eu fiquei muito assustada, porque o nível era muito alto, mas aí o tempo foi passando e a gente fez o seguinte, a gente pegou a minha tese, eles fizeram a proposta de dividir em 2 a minha tese, basicamente, e de eu defender na Holanda também. Então, a minha tese, e depois de um tempo que eu estava lá, a gente meio que analisou, tinha um convênio UFSC Maastricht, e a gente dividiu em 2, basicamente, a minha tese. A da Holanda é mais focada em propriedade intelectual, a do Brasil é mais focada, o fundo dela é retaliação cruzada em comércio internacional. E aí, a do Brasil ela é mais genérica, aborda outros acordos da OMC também. Então, aí virou uma loucura, aí eu fiquei doutoranda full time mesmo, por um tempo, eu escrevi uma tese em inglês e outra em português ao mesmo tempo, quase surtei, foi muito difícil, e defendi as duas em 2012, a da Holanda em março de 2012 e a do Brasil em maio de 2012, e eu acho que, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu estava com uma estrutura tão absurdamente maravilhosa para escrever, para fazer tudo. Eu cheguei na Holanda, eu tinha um escritório meu, porque os doutorandos são tratados como, assim, com toda a pompa e circunstância, assim, é muito legal. Então, na verdade, eu tive muito privilégio, assim, porque eu tinha uma estrutura muito legal, e quando eu voltei, eu ainda fui a primeira a defender da minha turma de doutorado do Brasil, porque eu acho que eu engrenei ali tão focada, e com uma estrutura tão legal, porque daí eu podia ir para Genebra fazer entrevista, eu tinha toda a estrutura, eles me davam a estrutura, né? Nesse tempo eu fui fazer um curso na China também, que eles têm um curso com a Universidade de Hong Kong e de Macau, então eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, na China, também nessa, né? Então, assim, o legal da Universidade Europeia, da Holanda, na verdade, especificamente, foi a quantidade de leque de coisas que isso abriu, assim, né, de oportunidade como estudante. E aí, eu tinha que voltar para o Brasil, no final, porque eu era bolsista CNPq, CAPES, então você tem que voltar para o Brasil, né, e aí, no que eu voltei do Brasil, tinha acabado o governo Lula, e o Belber Barral e o Miguel Jorge, que era ministro do desenvolvimento, na época, tinham aberto a consultoria, a BMJ, onde a Carol trabalha hoje, e o Barral, imagina, isso já era 2012, ele já estava na minha vida há uns 12 anos, né, porque ele foi meu professor em 2000, eu fui estagiária dele várias vezes durante a vida. Então, eu sou enormemente grata a ele, assim, muito, muito grata mesmo. Ele me abriu muitas portas. E aí, em 2012, eu voltei para o Brasil, e aí eles me chamaram para ir para a consultoria. Eu tinha pavor da ideia de voltar para Brasília, eu não queria voltar, então eu fiquei em São Paulo com o Miguel Jorge um tempo, porque eu não queria voltar, mas chegou um momento que não tinha como, né? Aí eu voltei para Brasília em janeiro de 2013 e fiquei até dezembro de 2018. E aí nesse tempo foi muito legal, acho que daí foi uma virada de chave muito grande, assim, na minha vida profissional, né? Porque durante o meu doutorado, eu tinha estudado, por exemplo, o caso Brasil e Estados Unidos de algodão. A gente advogou para o caso do algodão na vida real, quando eu voltei para o Brasil. Então, assim, foi muito fantástico, né? Então, a gente teve outros contenciosos de OMC, né? Do frango, que ainda está lá no lenga-lenga, em Genebra, da carne. A gente fez estudos para o açúcar, para o etanol, para abrir contencioso. Então, assim, eu consegui estudar com aquilo, trabalhar com aquilo que eu tinha estudado no doutorado, mas de uma forma completamente diferente. Acho que o doutorado me ajudou só porque me transformou numa pesquisadora, mas não que aquilo tivesse, honestamente, eu tive que ralar muito, assim, eu falo para o Barral que a gente foi kamikaze naquele momento, porque quase não tem esse conhecimento no Brasil, tem pouco advogado fazendo isso, muito pouco, não tem estímulo também,
sabe, para criar esse conhecimento. Os casos são muito caros, eles são muito longos, eles são muito políticos. E, na verdade, acho que o maior pool de conhecimento está aqui em Washington, né? Que daí tem os grandes escritórios, enfim, gente que tem mega equipes para lidar com isso. Mas foi fantástico, assim, eu acho que esses anos de Brasília, esses últimos anos, para mim eu fiz as pazes com Brasília, comecei a gostar de Brasília e conheci muita gente, assim, tenho muitos amigos de governo por causa dos trabalhos, né, e aí a gente formou uma equipe de comércio, né, fui diretora dessa equipe até um pouquinho, no comecinho de 2019, quando eu vim para cá. E aí eu vou pular, depois se vocês quiserem fazem perguntas aí desse tempo, eu vou pular um pouquinho, porque senão ficou só eu falando, né? E aí em 2018, bom, daí o WIT, né? O WIT foi em 2017, eu vou voltar, peraí, 2017. Como eu tava falando para vocês, só tinha homem, né, na minha trajetória, assim. E durante os contenciosos, como a gente trabalhava muito com agronegócio, quantas e quantas vezes era só eu de mulher, né, na sala, assim, porque... E assim, novinha, né, assim, ganhando cantado o tempo todo, como todas nós, né, assim, era muito aquilo, eu virei uma pessoa muito séria, assim, né, eu cortei meu cabelo curtinho, eu engordei, eu me vestia muito mais masculina, e eu não, sem consciência, né, porque era uma forma eu não queria aparecer de jeito nenhum, né, eu queria estar apagada ali, só queria fazer o trabalho técnico, assim, mas a vida te bota na arena, assim, né, em algum momento, assim, então, eu acho que teve um momento ali que eu tinha que optar, sabe, ou eu assumi aquilo, e aí o Barral, a gente estava muito na época de crescer o escritório, né, então o Barral fazia essa parte mais de business, né, de cliente, trazer cliente e tal, e eu tinha que ficar com a parte mais técnica mesmo, né, então... sangrei muito nesse período, assim, relacionamento com Itamaraty não foi fácil, mas hoje somos grandes amigos, as pessoas daquele momento que não fizeram a minha vida fácil, hoje são meus grandes amigos, e eu sou muito grata, porque eu aprendi muito de contencioso de OMC com eles, eu tinha a minha mesa lá no Itamaraty, em algum momento de tanto que eu ia lá, eu ia todo dia, ia final de semana, então, assim, foi muito doído, porque foi muito trabalho, mas eu sou, assim, imensamente grata. Eu sabia também, toda vez que eu chorava mesmo de desespero, porque, assim, eu tive que assumir várias vezes que eu não tinha a menor ideia de como fazia um contencioso, eu não sabia quais eram as peças, eu não sabia quais eram os prazos, eu não sabia que entre uma audiência e outra em Genebra vinha um calhamaço de pergunta para responder, não sabia nada. Assim, do processo, né? Então, eu tive que aprender com eles, eu tive que, assim, botar o título no bolso, mestrado, doutorado, isso nada valia, não importava, né? E aí eu tive que baixar a cabeça e ser muito humilde, na verdade, para aprender o que eu precisava aprender. E acho que foi um momento muito, muito importante da minha vida, assim, como profissional, porque, ao mesmo tempo, tem muito pouca humildade na nossa área, e eu acho que isso me fez diferente, sabe? Assumir que não sabia, eu acho isso muito importante, assumir que eu precisava de ajuda, sabe? Respeitar as pessoas que estavam ali, né? Que tinham vindo muito antes que eu. Então, aprendi muito a lidar com Itamaraty, que é uma dança muito especial, eu acho, e acho que aprendi muito com eles. E aí, o IT veio... eu não sei nem como contar essa história. Você já deve ter citado essa história pela Verônica. Não sei qual é a versão que vocês sabem do IT, mas vou contar a minha, depois vocês me contam o que vocês sabem. Mas o IT, eu fiz um curso de liderança em São Paulo, muito legal, de um colega da consultoria que tinha me recomendado no interior de São Paulo, e eu vim com essa ideia de criar alguma coisa para mulher, assim, muito... É um curso que a gente não come, não dorme, enfim, né, aquelas bem de transformação, assim, e eu vim com isso muito forte, assim, de criar alguma coisa para mulher, mas eu não queria criar o WIT, assim, eu não sabia o que eu queria, assim, eu não sabia nem que eu era feminista, assim, sabe, eu não tinha esses conceitos claros na minha cabeça, sabe, foi uma coisa muito interna mesmo, e eu acho que por isso que é tão bonito o movimento, sabe, porque... veio de um lugar, eu acho que muito profundo, assim, que hoje eu entendo um pouco mais.
Acho que hoje eu tenho muito mais clareza dos abusos que eu passei do que quando eu estava aí. Eu precisei sair, assim, para olhar um pouco de fora, e aí eu entendo, eu falei, por isso o It, sabe? Porque eu não tinha essa clareza. Então, eu inventei isso, eu falei, olha, eu acho que queria criar um blog, na verdade, para colocar trabalhos de mulheres da nossa área. Eu estava no momento, a minha geração tinha muita, e tem ainda muitas no governo, elas estavam brilhando, assim, eu tinha muitas amigas da minha geração, e tenho ainda, né, elas estão todas em cargos altos, em Brasília, ou São Paulo. Eu falei, vamos criar um blog para repercutir o trabalho delas, né? Porque também é uma turma que produz muito, assim, muita gente acadêmica também. Então, eu queria um lugar para repercutir o trabalho dessa turma. E aí eu juntei as meninas no escritório, que trabalhavam comigo na época. A Verônica era da minha equipe, a Andresa era da minha equipe, tem outras que já saíram da BMJ também. E falei da ideia para elas, assim, foi uma coisa muito esquisita, assim, foi num almoço, a gente juntou na sala de reunião, falei, olha, eu tô com essa ideia, o que vocês acham? Morrendo de vergonha, né, de falar da minha ideia. E elas acharam o máximo, e daí foi, quando eu vi o brilho no olho delas, assim, eu falei, não é bobo, né, assim, alguma coisa tá acontecendo, e aí a gente se juntou e foi, assim, uma força-tarefa. Tinha uma pessoa, a Camila, que é cofundadora aqui, criou a logo, né, as cores, a gente foi escolher, foi tudo rápido, assim. E a gente criou uma página de Facebook, eu e a Ana Lenar, que é cofundadora também, que a gente achou que estava privada e não estava privada, e no outro dia tinha 350 seguidores, a tal da página, foi muito rápido. E aí inventamos um grupo de WhatsApp, eu falei, vou criar um grupo com essas que eu conheço, né, com as meninas que estão aqui e essas que estão fazendo barulho por aí. Aí o grupo de WhatsApp, você já deve ter escutado, tem uma fila de espera, assim, foi muito rápido, o grupo cresceu. E aí eu acho que aconteceu uma coisa muito importante para mim, assim, porque mesmo para o grupo de WhatsApp, eu convidava as pessoas a morrer de vergonha. Eu mandava, assim, uma por uma, eu mandei mensagem no começo. Olha, estou com essa ideia, um grupo de mulheres de comércio, morrendo de vergonha. Assim, eu lembro de algumas pessoas que eu não sei se eu vou citar o nome, que eu lembro o trabalho que foi para mim mandar mensagem. Mas, assim, a resposta foi tão legal, rápida, assim, que foi um negócio que explodiu. E aí, naquele ano, 2017, eu fui para Genebra, para o fórum da OMC, eu sempre vou, todo ano, e o Paulo Ferracioli, que é um professor da FGV, que sabia da minha ideia, que é um dos meus mentores, me pegava pelo braço e me fazia apresentar o IT para todo mundo. E a gente tinha, naquela época, só um blog que eu criei, horroroso, super, assim, pergunta para quem já viu o blog aí antes, horrível. E aí, eu só tinha o blog naquele momento, e assim, um grupinho. E aí, eu tomei coragem e fui contar para a Arantia Gonçalves, que era diretora executiva do International Trade Center. Eu falei, Arantia, eu tô criando, porque a minha inspiração era ela, na verdade, né? Tinha a plataforma She-Trades, que conecta mulheres de business e tal. E a Arantia me fez apresentar o IT no painel que ela tava, da tarde, naquele dia, na Genebra. E aí explodiu. Aí é o IT que vocês conhecem hoje, assim, eu acho que eu tinha muito medo quando eu mudei para cá de que fosse diminuir e só multiplicou, na verdade, né, e acho que isso foi uma grande lição que eu aprendi, que faz muito tempo que o IT não é meu, é de todo mundo, assim, né, faz muito tempo, eu acho que eu tenho muito claro isso para mim, que eu fui só um canal para concretizar isso e agora é do mundo, não, né, não tem mais... Tem muito pouco a ver comigo hoje, eu acho que tem a ver com o que ele vai se transformando, né? E aí, como eu vim parar, para fechar, eu vim parar em Washington, porque em 2018 eu vim fazer um curso de Women Leadership na Columbia, em Nova York. É um curso que é para o setor privado, setor público, e escolheram 5 mulheres do setor privado para vir, e eu vim. Fui uma das mulheres, tinha uma pessoa da ExxonMobil, uma da Vale, tinha eu e tinha mais 2. E aí eu vim, e na semana seguinte eu vim para Washington fazer algumas reuniões e fui encontrar a pessoa que é a minha diretora hoje e contei para ela do IT, mas eu fui encontrar com ela para tomar um café, porque a gente se conhecia há anos de nome, mas nunca tinha se encontrado. Ela é uma iraniana com uma história super forte de mulher também, foi a única aluna da turma dela de Harvard, uma das primeiras mulheres. Então, e eu não sabia que ela tinha tudo isso. E quando eu contei do IT para ela, o olho dela encheu de lágrima. A gente se conectou e ela falou, você tem que vir para cá. Como é que você vem para cá? Vamos criar alguma coisa. E aí,
Voltei para o Brasil, não via como vim, né? Não via porque eu tinha uma equipe grande na BMJ, tinha um monte de compromisso, eu não me enxergava como que eu ia fazer isso. Aí conversei com o Barral me deu uma força, e aí ele falou, vai por 6 meses, vai dar aula 6 meses, vai. E aí eu vim, a gente conseguiu estruturar tudo, vim com o coração sangrando, assim, porque eu me sentia muito mãe de todo mundo na consultoria, e tenho um amor enorme por cada um, assim, tenho muito, muito carinho. Mas eu precisava, sabe? Porque também a consultoria, eu acho que eu já tinha chegado numa curva de aprendizado que eu não ia mais crescer, assim, eu estava num platô, assim, também, né? E eu não tinha para onde subir mais também, né? Eu já era diretora então, eu sou sagitariana, eu sou da vida, eu não me, assim, esses cargos não me encantam, assim, eu acho legal, foi legal para aprender a ser gestora, mas queria fazer outras coisas, e aí eu vim para Washington, e aí lá pelo 3º, 4º mês eu já recebi proposta para ficar, e aí eu fiquei muito mexida, aí em julho daquele ano eu fui para o Brasil, aí realmente saí, né, da diretoria da consultoria, fiquei como consultora externa há algum tempo, ainda sou meio, a Carol ainda me manda e-mail de vez em quando, né, Carol? Eu tô copiada em algumas coisas, mas já saí oficialmente do contrato social mesmo e dei um outro pulo para minha vida, assim. E hoje eu trabalho a gente faz pesquisa em comércio em gênero aqui na América, aqui é um mundo, assim, que esse tema tá explodindo desde que eu cheguei, né, e tô sendo muito feliz aqui. Não tem nenhuma segurança de nada, tem 1000 inseguranças, não sei se eu vou ficar, se eu vou embora, não sei se é sustentável, tô na crise dos 40, né, pensando em aposentadoria, pensando onde é que eu vou ficar, enfim. E é isso, acho que eu vou parar por aí vocês perguntam o que quiserem. Se quiserem perguntar coisa mais técnica também, para ir para um lado mais sério, vocês podem perguntar, tá? Renata, eu tô arrepiada com essa história. Eu não sabia nem, sei lá, 1/3 de tudo isso. Achei maravilhosa, juro. E eu acho que você teve muita coragem de fazer muita coisa que, por exemplo, eu não teria. Então, é um grande exemplo, de verdade. Você não sabe, talvez você tem, Letícia, é muito pessoal isso, sabe? Eu acho que contar assim, olhando para trás, é muito mais tranquilo do que foi no momento mesmo, né, das decisões. Para mim, sair da BMJ foi muito difícil, porque eu sabia que a consultoria ia só aumentar, né, que tá um sucesso, e é um sucesso, mas só não era mais para mim. Simples assim, sabe? Hoje eu falo simples assim. Para eu sair, a Verônica sabe, vocês conhecem a Verônica, eu chorei muito para sair, para tomar a decisão de sair mesmo, sabe? Foi muito complicado. Antes, no final de 2018, quando eu estava para vir para cá, a gente fiz dinâmica com a minha coach pessoal, ela fez dinâmica com a equipe toda, sim, porque eu estava num processo assim eu era muito mãe ali, eu estava desde o começo, né? Então abrir mão do negócio que ajudou a criar não é fácil, né? Então hoje, olhando para trás, eu não me arrependo. Porque eu acho que eu entrei num processo de crescimento que eu estava desejando muito, pessoal, há muito tempo, e eu consegui isso aqui, sabe? Mas se é para sempre ficar aqui, aí eu não sei. Não sei. Justo, maravilhosa. Eu queria agora abrir para as perguntas das meninas do IT. Vocês mandaram algumas já no formulário de inscrição, então a gente queria começar com essas, e quem tiver perguntas adicionais, se puder mandar no chat para a gente ir controlando. Não sei se quem se inscreveu lembra da pergunta que mandou, mas enfim, agora são com vocês. Tem ordem para falar? Pode ir? Pode ir. Pode ir. Eu mandei uma pelo formulário. Eu estou terminando a RI, na PUC do Rio, e aí agora a grande pergunta, né, o que eu vou fazer agora? Né? Meu eixo é comércio internacional e cooperação pelo desenvolvimento internacional, e aí eu queria saber, para quem quer seguir em comércio internacional, qual seria interessante para o próximo passo, em termos acadêmicos, em termos técnicos, assim, para complementar mesmo. Eu tenho uma base de RI, mas eu queria ver uma outra coisa agora, que eu acho, né, que, mas por outro lado, por exemplo, fazer um mestrado em economia não é tão simples, né, então eu queria saber qual seria a sua opinião sobre isso.
E obrigada por tudo hoje. Imagina, Júlia. Eu acho que eu queria ter feito economia, sabe? Eu fiz cadeira de economia no doutorado só, porque eu sentia muita falta, e acho muito difícil, mas eu sentia falta para minha formação. Eu acho assim, eu acho que você tem tanta opção hoje em dia, né, que na época eu acho que eu não via essas opções, ou não tinha mesmo, né? Não tinha curso de comércio exterior, por exemplo. Eu acho que para mim, funcionou, e é engraçado, assim, eu nunca pensei em ter uma carreira acadêmica. Eu fui para academia porque eu queria morar fora, logo eu pegava bolsa, né, eu não ia morar fora sem estudar, porque meus pais não topavam, então eu ia atrás de bolsa, ganhava bolsa e ia morar fora. E aí tornei a minha carreira uma carreira acadêmica, por um lado, né. Eu acho que esse caminho é legal. Hoje eu acho legal, assim, porque eu acho que ele te legitima, né, para muita coisa no futuro. Eu acho que dá uma forçada a mais no mestrado, numa vida acadêmica, eu acho que é legal, mas eu não acho que é a única opção, né? Tem muita gente que vai, eu até fiz uma listinha de coisas assim que eu fiquei pensando, que faz, por exemplo, estágio em organização internacional. Vocês estão numa idade super legal para fazer isso, porque a maioria a ONU, a OMC, elas têm um prazo até 31 anos, mais ou menos, 30, 31 para fazer esses estágios fora, né? O problema é que a maioria não é remunerado. Então, para mim, essa nunca foi uma opção, eu nunca fiz por isso. E eu acho que você tem que estar inscrito em algum curso também, ou de graduação ou de pós, a maioria deles, se eu não me engano. Eu acho que você tem que estar, tem alguns requisitos, sim. Então, mas assim, vocês estão numa idade que essa é uma possibilidade ainda, né? Super legal, assim. E aí, eu acho, assim, a minha equipe lá na BMJ não vai me deixar mentir, eu sempre achei que se a gente quer trabalhar com essa área, a gente precisa conhecer o mundo. Se a gente quer realmente, sabe, entender essa área, porque eu acho o Brasil é um país incrível, só que por ele ser muito grande, talvez, um dos motivos, ele limita a nossa visão, né, de mundo, assim, porque é muito grande, né, ele é um continente, né, por si só. Isso é ruim, porque eu acho que você fica desconectado. Isso era uma coisa que me incomodava muito em Floripa e depois em Brasília, assim, de você se sentir desconectada no mundo. Então, eu sempre, para quem trabalhava comigo lá na consultoria, eu sempre falava, assim, eles entraram na consultoria que eu acho que é super legal, acho que essa é uma opção para você, entrar numa consultoria que eu acho que hoje tem várias legais trabalhando com comércio, e relações governamentais, relações internacionais e escritório, e tem a maioria que trabalhava comigo era de relações internacionais, né, não era de direito, nem de economia, nem era RI. Eu acho que esse é um caminho legal, super legal, porque você entende um pouco da prática, você tem acesso, né, acesso a estudos de mercado, essas coisas mais práticas que a gente não tem na faculdade, mas eu acho que é importante em algum momento sair, sabe, assim, se você puder, assim, se trabalha um tempo, mas não fica a vida inteira, sabe, eu tenho pavor de ficar a vida inteira no mesmo lugar, como vocês podem perceber, né, assim, pavor, porque eu acho, eu tenho essa lembrança do MIDIC, eu voltei para o MIDIC, para o Ministério a trabalho muitas vezes depois, né, que eu trabalhei lá em 2008, olhar as pessoas nos mesmos cargos, 10 anos depois, fazendo a mesma coisa, com um olhar triste, só pensando na estabilidade, na aposentadoria, me matava, assim, e ao mesmo tempo as pessoas te olham assim, nossa, que legal que tu tá fazendo, mas assim, eu me joguei, né, assim, eu podia ter feito um concurso, e eu fiz não passei, e nunca mais fiz, sabe, eu acho que eu fiz quem mora em Brasília sabe, tem que fazer concurso público, né, você escuta isso o tempo todo, né? Tem que fazer concurso público. Então, eu acho, assim, que é legal entrar quando a gente está... Se eu tivesse isso quando lá em Floripa, essa oportunidade de trabalhar numa consultoria, ou numa empresa, ou num escritório de advocacia com comércio, com relações internacionais, eu teria feito. Eu não tinha. Então, eu acabei fui fazer um mestrado fora e o meu caminho foi todo torto, na verdade, assim. Mas eu acho que hoje você tem muito mais oportunidade. Então,
acho que é legal trabalhar um tempo, mas eu acho que é muito legal você tirar um tempo para estudar. Não estudar só para ter um título acadêmico, porque eu acho que ter o título pelo título não vale a pena. É muito doloroso, esses processos são dolorosos, principalmente o doutorado. Não vale a pena pelo título, honestamente. É uma coisa que eu acho que em alguns momentos me prejudicou, no sentido de as pessoas me olharem como alguém muito acadêmico, e daí faz aquela cara, né, de sem noção da realidade, ou coisa assim, né. Então, assim, mas eu não concordo de gente, assim, principalmente meninas novas, assim, ficarem no mesmo lugar a vida inteira por medo, porque a gente tem medo, né? Essa que é a verdade. A gente tem medo da vida, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de ficar sem dinheiro, e eu tenho todos esses medos também, todos. Hoje eu tenho todos esses medos. Mas eu acho que para você realmente não só se destacar, mas no teu processo interno mesmo, ser mais rico, eu acho que é importante se permitir arriscar um pouco, principalmente quando a gente é mais nova. Tipo, eu já tô numa idade, eu vim para cá com 38, todo mundo achou que eu era louca, eu era diretora de uma empresa, né, enfim, conhecia todo mundo já em Brasília, São Paulo, todo mundo achou que eu era louca, mas meu processo não interno, eu me questionava muito, assim, para mim aquilo eu não estava mais aprendendo nada, sabe, eu estava em função de gestão só, que foi legal, mas eu gosto da técnica, eu gosto da aula, então, assim, fiz um outro movimento, que para mim fez sentido, mas é tudo de cada um, acho que cada um tem o seu limite também, né, do medo, o seu limite de grana, o seu limite de possibilidades, mas eu só acho que não pode ficar preso em ideias fixas. Por exemplo, hoje para trabalhar com comércio, tem escritório, tem consultoria, tem organização internacional, se quiser ir para mais longe, tem as associações, eu trabalhei com várias associações do agro que eu não sabia o quão era legal o trabalho de comércio que eles faziam, de relações internacionais. Principalmente o agronegócio, como eles exportam para o mundo inteiro, como é muito competitivo, é muito legal o trabalho que eles fazem, assim, essa é uma vontade que eu tenho ainda, assim, acho que essa é uma coisa que talvez me faria voltar, porque eu acho muito legal, é um trabalho de inteligência, de comércio internacional, de mundo, de relações internacionais, super legal. Tem governo, né, se quiser fazer concurso, eu acho que tem muita gente que é muito feliz no Ministério da Economia, no Itamaraty, né, Itamaraty é sempre uma opção, conheci muita gente brilhante no Itamaraty, assim, que eu acho muito incrível, assim, o meu problema com o Itamaraty é que eu acho que até você fazer uma coisa legal na sua carreira, demora uns 20 anos, né, até lá você é garoto de recado, basicamente, né, manda telegrama e tal, então, assim, se você tiver ânimos para isso, para esperar, eu acho que no meio do caminho você vive muita coisa legal, eu tenho vários amigos aqui diplomatas que têm uma vida ótima, né, ganham super bem, têm uma vida ótima, então, sim, trabalham em postos super legais então, assim, eu acho que hoje você tem um leque de alternativas, Júlia, muito maior do que o que eu tinha, assim, tanto profissionais quanto acadêmicas, né? O que eu acho, se eu puder dar um conselho, que é o conselho que eu sempre dou, é não fica parado, assim, é muito cedo, sabe, para parar, eu acho, assim, para estagnar na tua linha de conhecimento, e daí como essa linha vai se formar, o plano, aí vai depender muito dos teus desejos também, mas eu acho que fazer um estágio legal, como eu acho que várias de vocês fazem, é muito legal, assim, porque também o estágio amplifica a tua visão, né, o trabalho no começo de carreira amplifica um pouco para você definir os teus passos, de onde você quer ir, mas no fundo isso é tudo muito pessoal, eu sei que a gente olha para currículos de pessoas, às vezes fala, nossa, que legal. E, assim, a maioria das pessoas não conta, né? Tudo que aconteceu para chegar nos títulos, tudo que não conta, né? Porque, óbvio, né, gente? Mas, assim, cada um tem o seu caminho. Você não sabe quantas pessoas, né, sangraram para chegar onde chegaram. Você não sabe nada, na verdade. Então, acho que é muito pessoal as decisões. As oportunidades, as opções são inúmeras hoje em dia. E tem muito mais mulher trabalhando com isso também, né? Hoje, então, e muito mais curso, assim. Eu vejo muito curso no Brasil. Agora, acho que a FECAP está fazendo curso, eles me chamaram, estão criando cursos de comércio, né? A FECAP, a ESPM, isso não tinha nada na minha época, assim, eu acho que esses cursos curtos são super legais também, porque tu tem acesso a gente legal, né? E assim, não tenham vergonha, né, gente? Assim, uma coisa que eu tenho visto muito com o americano, quantidade de e-mail que eu recebo,
eu tenho vontade de trabalhar com isso, como é que eu faço? Sabe? Ou você está fazendo esse projeto, posso te ajudar? Sabe? É muito assim, a gente é muito brasileiro, é muito tímido, assim, né? A gente se acha muito não bom o suficiente, eu fico muito impressionada, né? Então, assim, eu vejo na comunidade que eu vivo aqui, Washington, é sangue no olho, né, gente? Assim, todo mundo compete com todo mundo, assim, tem um lado difícil, assim. Mas, por outro lado, me impressiona muito isso das pessoas chegarem e falarem o que querem, sabe? Quero trabalhar com você. Como é que eu faço, sabe? Deixa eu fazer essa pesquisa para você, ou deixa... Então tem isso também, sabe? Eu acho que isso teria feito muita diferença para mim se eu tivesse feito isso lá atrás também, sabe? Tivesse tido coragem ou mais autoconfiança de fazer isso. Então, assim, viu coisas legais? Escreve, sabe? Viu alguém fazendo alguma coisa legal? Escreve para a pessoa, vai para o LinkedIn. Hoje a gente tem acesso a todo mundo, né? Sim, e vai, sabe? E aí o teu caminho vai traçando, assim. Mas eu acho que você tem muita opção hoje, Julia. Eu não sei onde que você tá no Brasil. Eu estava no Rio, né? Na verdade, eu estava, ano passado, na pandemia, eu estava em Boston, começou a pandemia, tive que ir correndo, voltar correndo para casa, e agora eu estou em Resende, porque eu sou de Resende. E aí, estou até, enfim, eu vou me formar online, e aí, próximo passo. Então, o Rio tem o SEBRE, né? Que eu acho super legal. O SEBRE cresceu muito. Né? Nossa coordenadora é fellow de lá. Não sei se você conhece a Denise Gregory. Só de nome, não conheço, não. Só de nome. E, então, o SEBRE é super legal. Tem isso também, né? Tá crescendo essa coisa dos think tanks, assim. Eu acho super legal. Super legal. Não tem muita opção. Falei, né, gente? Eu não sei de nada. Tem a Dalila que tem uma pergunta, né? Quais habilidades você considera essenciais para ingressar na carreira de comércio? Desculpa eu te interromper, só queria falar uma coisa antes. Só para a gente não passar muito do tempo, a gente vai receber mais só algumas perguntas. E acho que depois dessa da Lila, a gente vai juntar uma das perguntas que vocês mandaram no formulário, que foram duas muito parecidas. Tá. Só para não prejudicar ninguém. Mas fica à vontade. Habilidades para carreira, habilidades técnicas, né? Imagino. Eu acho que tem que falar inglês, não tem escapatória, tem que falar inglês bem, assim, isso para mim não tem escapatória mesmo, assim, né? Se você falar outras línguas, melhor, né? Porque francês é uma língua que fala muito também, espanhol também, a gente está na América Latina e eu acho que é importante também, mas inglês não tem jeito, assim, eu acho que tem que saber muito. Eu acho que para comércio, depende, né, assim, para mim, no fim, foi importante ter feito direito, porque eu acabei advogando, né, na UMC, então, assim, ter esse conhecimento de lei, enfim, de como ler a lei, isso foi bom. Mas eu acho que economia é super importante, noção de economia, não precisa ser, né, uma graduação em economia, mas noção de economia é muito importante, você saber ler os números, saber como funciona, eu acho super importante. Assim, eu acho que tem um calvário que talvez todo mundo deva passar, que eu falo que é calvário porque eu não gosto, que é defesa comercial, que é antidumping, salvaguardas, essas coisas, porque são processos, principalmente antidumping, que eu acho que ele te dá uma noção geral do comércio internacional, né? Porque você trabalha com preços de mercado, com importação, com exportação, com o tipo de produto, com nichos, né, de produto, de produção, com o faturamento da empresa. Então, acho que ele te dá uma noção de comércio internacional muito legal, assim, sabe? Esse processo de defesa comercial, os processos de defesa comercial em geral. Aí, fora isso, Dalila, eu acho que, assim, eu falaria isso, assim, acho que noção de economia no inglês, com certeza, e acho que precisa buscar formação, assim, acho que tem pouca formação, hoje tem muita formação na área, na minha época tinha pouca, mas, assim, buscar esses cursos curtos, assim, tem tanto curso legal, de gente legal dando curso, assim, eu acho que precisa especializar, porque eu não sei se a sua graduação, Dalila, foi em relações internacionais ou direito. Eu, em direito, não tive nada de comércio internacional, absolutamente nada.
Então, eu precisei correr atrás depois, na pós, né? Então, eu imagino que isso continua meio assim, né? No direito e em outras RI, talvez também. Mas eu acho que precisa, assim, acho que noção de empresa é muito legal, sabe? Do operacional. Não que eu goste, mas eu acho legal, assim, sabe? Essa coisa de aduaneiro, de operacional, já fiz muito isso. E eu acho que me ajuda muito nas coisas que eu faço hoje, né? Hoje eu trabalho com regulatório mais, né? Com restrições ao comércio, barreiras não tarifárias. Eu estou liderando uma coalizão hoje, coalizão interamericana de convergência regulatória para o setor de dispositivos médicos. Imagina, comecei a liderar isso em janeiro do ano passado, antes da pandemia. Vocês imaginam o que foi este ano de pandemia nesse setor, né? Então, foi super interessante, assim, porque a partir dali a gente trabalha muito com a OMC, trabalha com outras, a PEC, né? Então, acho que esse conhecimento também das organizações internacionais que trabalham com isso, a UNCTAD, a ITC, a OMC, noção de acordos de comércio internacional, vai ter mandaram até no WIT, depois eu posso compartilhar com as meninas, vai ter um curso pequeno, semana que vem, da Firjan, sobre a nova ferramenta de acordos de comércio internacional do Ministério da Economia. Tem muita coisa nos sites de governo também, o site do Ministério da Economia costumava ser muito bom, assim. Então, acho que é meio isso, assim, correr atrás de entender, ler notícia de jornal, Valor Econômico, traz muita coisa boa. Se der para ler inglês, Financial Times, muito legal, todo dia tem matéria legal, sabe, tem op-eds, né, de gente legal, do Paul Krugman, né, que é economista. Então, eu acho que, assim, eu sempre me interessei de ler o que essa gente grande está fazendo, assim, eu acho que é muito legal, porque te inspira, talvez um dia você veja eles, talvez não, né, mas, assim, te inspira, eu acho, para você definir os seus caminhos, né, assim, então, e no fim, e é engraçado, eu acho que na medida que a gente vai ficando mais velha também, você deixa de pensar que essas pessoas são tão grandes, na verdade, elas só percorreram um caminho diferente do seu, né, e eu acho que isso é importante a gente ter em mente também, sabe? Não achar que tudo é tão distante, assim. Principalmente nós brasileiros. Principalmente nós. Porque eu acho que a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor, né? Eu senti isso na pele. Desde que eu tô morando em Washington, a quantidade de painel que me convidaram para fazer nesses 2 anos, gente, assim, muito mais do que quando eu estava em Brasília. E eu sempre tive em Brasília. Tipo, assim, mas aí eu vim pra cá, eu senti que teve um apelo muito maior, assim, sabe? Porque eu tô aqui, mas eu mudei? Não mudei, sabe? Eu estava aí o tempo todo, né? É engraçado isso, assim. Então, isso me chama muita atenção, porque parte da nossa cultura de achar que o que vem de fora é melhor, né? E não é, necessariamente, né? Tem muita gente muito brilhante no Brasil, né? Faça rir, tenho achado um tanto difícil ingressar na área de comida. Eu acho que, Dalila, eu não sei se você mora, eu acho que Brasília tem muito estágio legal de comércio internacional, tem Itamaraty, tem Ministério da Economia, tem Agricultura, todos esses órgãos de governo, os ministérios têm estágios muito legais, que eu não sabia na minha época, mas que eu acho muito legal, assim, porque muita gente da consultoria eu trabalhei, que eu chamei, que eu puxei, a maioria tinha passado por ministérios. E parece que é muito legal a experiência. Então, esse vou mandar aí. Aproveitando, pegando o gancho que você estava falando, uma das perguntas é realmente sobre como você migra de uma área para outra, que tem várias meninas da WIT Starters que não são da área do direito, de comércio e etc. E a gente queria saber se esses cursos que você citou, essas leituras e etc., também se aplicam a meninas que estão em outras áreas. Eu acho que sim, eu acho que se aplica a todo mundo, assim, como eu falei, no direito eu não tive uma disciplina de comércio, nada, assim, nada. Então, e eu migrei, na verdade, hoje eu sou muito, pergunta pra mim o que é, me impede de fazer um mandado de segurança hoje em dia, gente, né? Uma cautelar, mal sei a diferença das peças, não sei, sabe? Então, assim, eu migrei totalmente, assim, aí sou advogada de formação, acho que foi bom ter feito, assim, pelo que eu acabei fazendo depois, assim,
Mas eu não sou, né, mais advogada. Então, eu acho que, principalmente depois que a gente forma, a gente bota muito peso na graduação, mas a vida é tão longa depois da graduação, sabe? Você pode fazer tanto zigue-zague depois da graduação, assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz a graduação, ok, entreguei o diploma de direito para minha família, né? Meu pai sempre dizia que tinha que fazer direito e tal. Aí entreguei, e o resto foi por minha conta. Eu fui atrás do que eu queria fazer de verdade, assim, né? Então, até no doutorado do Brasil, teve uma pressão, assim, para eu falar um pouco mais de coisas internas, assim, de direito e tal. No começo, a minha tese era sobre responsabilidade internacional dos estados, também mudou totalmente até o final. Então, eu acho que depois que a gente forma, a gente precisa sentar, botar a cabeça no travesseiro e pensar um pouco mais. Não é que a gente vai ter as respostas, né? Eu não tenho resposta para um monte de coisa, assim, mas um pouco, assim, o que te interessa? Uma reportagem que você viu, sabe? Uma matéria que você leu no jornal. Pegar esses ganchos que a gente não presta atenção nas sutilezas, às vezes a gente está gosta de alguma coisa, mas nem considera, né? E começar a ir atrás, sabe? Depois que a gente forma, assim, não bota tanto peso na graduação. A minha graduação hoje já faz 16 anos, 17, né? Acho que 16 que eu formei. Gente, assim, a vida deu tanto loop, assim, depois, e outra, assim, se eu tivesse escutado os meus colegas de faculdade, eu não tinha feito nada do que eu fiz. Nada do que eu fiz. Porque eu defendi uma TCC de Direitos Humanos, aí depois eu queria ser internacionalista, queria, né, morar... Não teria feito nada se eu tivesse escutado todo mundo em volta de mim naquele momento. Nada. Então, assim, a gente tem que... E eu, agora, assim, tive muita crise. Faço terapia há 20 anos, sabe? Então, mas eu acho que o ganho que eu tive de tudo isso é que hoje... Eu sou eu, assim, sabe? Hoje eu me reconheço, eu fiz o que eu queria fazer com um monte de medo. Não tenho a aposentadoria que os meus amigos juízes vão ter, por exemplo. Morro de medo disso, né? Porque eu acho que esse é o lado bom de ter traçado uma carreira mais linear. Mas tá tudo certo, né? Eu acho que, assim, por um lado dessa pandemia aí que a gente viveu, é que a gente aprendeu, eu aprendi, pelo menos, que a gente não tem controle de nada, né? Absolutamente nada. E, assim, uma coisa da pandemia que eu acho que é incrível é isso aqui, né? Se antes da pandemia, talvez vocês nunca me chamariam para falar, porque eu tô fora, né? E não é um evento presencial, e é uma coisa que... Mas, olha, hoje, assim, tá tudo muito conectado, tá muito fácil hoje em dia chegar nas pessoas. Todo mundo tem Instagram, né? Todo mundo tem LinkedIn, todo mundo... Tá muito fácil chegar em todo mundo, assim, tá muito fácil o acesso ao conhecimento, sabe? Então, muito curso de graça, gente. A Harvard tem um monte de curso de graça. Essas universidades americanas, se vocês forem fuçar nos sites, tem muita coisa online de graça, muita coisa. Então, é uma questão de realmente ir atrás, assim, de sentir o que você quer e começar a direcionar o teu caminho. E outra, daqui a um ano a direção pode mudar completamente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então, é isso. Respondi ou fiz mais rolo ainda? Respondi, né? Respondeu. Você está respondendo tudo, não necessariamente nas perguntas fechadinhas que foram feitas, mas tu vai respondendo tudo, acho que esse eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, Letícia, porque eu sempre... Porque eu acho que é um ser muito complexo, assim, sabe? É difícil, essas respostas lineares, às vezes, tocam algumas pessoas, mas não toca a maioria, porque, assim, não faz sentido, para mim não faz sentido, as coisas muito lineares, né, assim, muito... Não, a vida não é assim, né? Fala, pode falar. Eu tô aqui. Pode falar, Mi. Não, eu só ia comentar que realmente perguntas que de início eu não me identificaria, agora eu já tô assim, né, refletindo sobre minha vida, sobre tudo que eu esperava seguir, realmente vendo, né, será que eu vou criar uma carreira linear depois de ver uma experiência tão incrível quanto a sua? Acho que a gente queria só ver se tem mais alguém que quer abrir o microfone e fazer uma pergunta agora para a Renata, aproveitar essa oportunidade. Vamos ver se alguém aí tem coragem de ligar e perguntar.
Aí fica aquele momento do silêncio, né? Cri, cri. Renata, boa tarde. Meu Oi, nome é Jéssica, eu falo de Fortaleza, e eu gostaria de saber mais sobre as habilidades em relação às soft skills, que você consideraria importante, essencial nessa área de comércio internacional. Você tem alguma que você pensa já, só para eu saber de onde você está partindo, que você acha importante? Como? Tem alguma soft skill que você já sabe que é importante, que você pensa? Eu acho que aprendizagem contínua e análise de dados, eu vejo. Eu acho que acho que parar de estudar a gente não para, assim. Quer dizer, pode parar, né? Tem gente que para, mas eu não acho legal. Acho que a gente precisa continuar se atualizando, assim. Então, estudar continuamente, eu acho. E assim, eu nunca me esqueço, e tá aberta para ser diversa, assim, sabe, Jéssica? Porque eu me lembro quando o IT começou a fazer muito barulho, eu recebi a pergunta de uma pessoa, de um homem, que eu nunca esqueci, que ele me perguntou: você quer ser conhecida como uma feminista ou como uma especialista em comércio internacional? E na hora, medrosa do jeito que eu era, né, assim, tem que ser em comércio, né, tem que ser especialista em comércio, mas eu não me dei conta que eu já era conhecida como especialista em comércio, que naquele momento eu devia ter respondido: eu quero os dois. Hoje eu sei que eu quero os dois, sabe? Então, assim, eu acho que você ter flexibilidade, sabe? Flexibilidade para aprender coisas diferentes, sabe? Para não achar que porque alguém tem uma carreira muito legal que a tua tem que ser igual, sabe? A minha carreira não é igual a das pessoas que eu achava mais legais, assim, incríveis, que foram para organizações internacionais, que eu nunca fui, sabe? Foi um caminho todo avesso, assim, né? E tá tudo certo. Então, acho que flexibilidade, acho que essa coisa, claro, né? Acho que tem a parte de técnica, né? De análise de dados, de saber ler as coisas, de prestar atenção, sabe? De não entregar as coisas mais ou menos, assim. Isso eu sempre tive isso muito claro. Se é para entregar, entrega direito as coisas, sabe? Desde que você tá no estágio até mais velha, né? Assim, porque eu acho que as pessoas reparam isso fica no teu histórico e fica para você também, né? Se você entrega as coisas mais ou menos, né? Você não fica feliz, você sabe que tá mais ou menos, né? Então, assim, eu acho que fazer o teu melhor, ter flexibilidade, saber daí da parte técnica, analisar dados, saber inglês, saber acordos internacionais, o que está acontecendo no mundo, ler jornal. Acho que o Valor Econômico no Brasil é um dos melhores, assim, nesse sentido. Aí a Folha tem colunas legais também, que traz coisas de comércio. A Tatiana Prazeres, que foi secretária de comércio, ela tem uma coluna na Folha toda sexta sobre China, super legal. Então, assim, talvez, assim, acessar as pessoas que você acha interessante e seguir um pouco o que essas pessoas fizeram, assim, sabe, no seu caminho. Porque cada um tem um caminho muito diferente do outro, assim, né? Então, eu acho que da parte técnica, assim, é continuar estudando, não parar, porque daí, acho que enquanto você está estudando, você vai descobrindo outras coisas que te interessam também. Eu me lembro muito bem a frase que eu li num livro que comecei a me interessar por responsabilidade internacional dos Estados, e foi meu projeto de tese, que depois mudou para outra coisa, mas o meu primeiro projeto de tese foi sobre isso, mas eu li aquilo num livro e aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui atrás daquela responsabilidade internacional dos Estados, aquela expressão, fui atrás, e aí eu mergulhei num outro mundo. Então tá atenta, sabe, para as coisas que a gente lê, para as coisas que a gente tem acesso, e aí se especializar, assim. Eu acho que fazer as coisas bem feitas, estudar, ter flexibilidade, não achar que o que você está fazendo hoje te define, sabe, para o resto da tua vida, porque não define, né? Então, assim, ter um pouco essa visão de perspectiva, sabe, da tua vida, assim, porque eu uma vez li também isso, assim, sempre pensar se o que você está fazendo, o que você está fazendo hoje, se te impacta amanhã ou não, né? Para também a gente medir o que realmente é importante na tua vida ou não, né? Em tudo isso, né? Não só na carreira. Então, eu acho que
buscar também pessoas, buscar especialização em cursos, mas também em... Eu sempre, assim, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho a vida inteira, assim, sabe? Que eu fui olhando, cara, como é que esse cara fez? Como é que, sabe? Tem muita gente que eu sempre quis ter contato e hoje eu tenho, assim, sabe? O Chad Ball, que é do Peterson Institute, é um economista, não entendo metade das coisas que ele escreve, mas toda semana eu leio tudo que ele escreve, sabe? Assim, e escuto o podcast dele. Então, assim, a quantidade, o mundo que a gente tem hoje de informação não tinha 20 anos atrás de jeito nenhum. Então, assim, ir atrás, sabe? Tem podcast, tem texto, tem vídeo, né? Tem tanta coisa fácil hoje, sabe? Então, eu acho que um pouco mapear, assim, as pessoas que te interessam e prestar atenção, pesquisar um pouco o caminho que elas percorreram também é importante, porque acho que o básico todo mundo sabe o que precisa, né? Assim, a gente precisa um pouco de economia, precisa de relações internacionais, precisa de política internacional, precisa de inglês, né? Precisa de um pouco de análise de dados. Esse é o basicão, né? Aí, para onde você vai a partir disso, aí é muito pessoal também, né? Respondi? Muito obrigada, respondeu. Political Trade também, também. O US Inside Trade também, que é bom. Eu posso mandar depois um monte de fonte de jornal. E assim, aprendi também, estando aqui, que a maioria do que a gente lê no Brasil é tradução, né, do que veio aqui, né? Washington Post, New York Times, Financial Times. Então, se vocês puderem, tiverem disposição de escolher um desses para ler, todos são muito bons, assim, né? Tem muita coisa boa. O Guardian, né, britânico. Eu gosto, às vezes, de dar uma espiada na mídia, nos jornais chineses, em inglês, sabe, para entender um pouco como a China vê o mundo, assim. Então, essas coisas, assim, um pouco detectar o que vocês têm interesse e ir atrás, porque tem muita fonte hoje, né, tem muito recurso hoje em dia, né, para conhecimento, assim. Então, e aí é muito pessoal, né, porque cada um gosta. Um dia eu tive uma longa conversa com a Carol, né, sobre isso. Depende muito do que cada um gosta, né, então... eu tenho muito medo de dar fórmula pronta, sabe? Porque eu não sei quais são, né, os gostos de cada pessoa. E, assim, a forma como eu modelei a minha vida, muita gente acha que eu sou louca ainda, né? Assim, gente, né? Que eu não sou exemplo para ninguém. Muita gente acha. Outras pessoas se sentem inspiradas. Então, né? Que controle a gente tem, né? Nenhum. Então... Nós gostaríamos de agradecer muito por compartilhar toda a sua experiência, por responder as dúvidas das meninas. A gente gostaria de pontuar aqui que a ideia da WIT Starters é também conseguir criar aí um caminho para jovens estudantes que têm interesse no comércio nacional, que às vezes ainda não sabem como começar, ou ainda têm uma noção, às vezes, da teoria, mas querem saber um pouco mais na prática, querem entrar em contato com pessoas que trabalham já com comércio. Então, para acalmar o coração de todo mundo, nossa ideia é também trazer alguns cursos, tentar trazer conhecimento para vocês, experiências de pessoas que já estão imersas nesse mundo, e cada vez mais criar um espaço maior para mulheres conseguirem crescer de uma forma talvez mais fácil, ou mais igual, pelo menos. Então, a gente gostaria de agradecer muito mesmo a disponibilidade, e também agradecer pela iniciativa, né? Afinal, nós estamos aqui graças à sua coragem e a de mulheres lá atrás que decidiram se unir e começar essa luta por isso. Você tem alguém que agradecer? Eu acho que vocês, assim, vocês chegaram chegando, é muito incrível, assim, de verdade. Eu fico olhando de longe, assim, eu acho muito bonito. Eu adoraria ter tido um movimento desses lá atrás, sabe? Eu acho que teria feito muita diferença na minha vida, assim. Então, se apoiem, sabe? Se ajudem, porque tem um longo caminho pela frente. Eu acho que, especialmente o Brasil, é um país muito machista, assim, sabe? Eu me dei conta disso faz muito pouco tempo, assim, sabe? Que eu comecei a prestar atenção o quanto que a gente precisa falar, sabe? Fazer barulho. Não tenho vergonha, né, de fazer barulho, não tenho vergonha de falar. Eu acho que vocês têm uma geração, assim, muito incrível, assim. Eu fico impressionada com a coragem que vocês têm, sabe? Como mulheres, de falar, de namorar quem quer, sabe? De ter qualquer tipo de relacionamento. Eu acho incrível, porque eu venho
de uma criação, de uma geração muito certinha, assim, sabe? Minha família é meio alemã, assim, muito rigorosa. Eu acho que isso me penalizou muito, sabe? Tanto que, assim, nos últimos 12 anos eu só trabalhei, sabe? Eu fiz 2 doutorados, tudo que vocês sabem, mas, assim, e a minha vida pessoal, sabe? Cheguei nos 40, e aí? Sabe? Não sei, tô sem namorado ainda, será? Acho que não vou ter filho, sabe? Ainda bem que, assim, essa coisa da maternidade para mim não é um grande issue. Se eu não tiver, tá tudo certo, já, né, tenho uma cachorrinha adotada que eu amo e tá tudo certo, meu amor tá ali, mas, assim, tem gente que sofreria mais, né? Se eu quisesse realmente ser mãe, eu acho que daí eu fiz tudo errado, né? Então, mulher tem isso, sabe? Eu nunca achei que ia ter essa coisa do relógio biológico, mas tem. Chega ali nos 35, começa a bater mesmo, assim, e aí você tem que respirar muito fundo, assim, sabe? De saber o que você quer, de saber onde você, sabe, onde te faz feliz. E eu tô muito nessa fase de estou aqui porque eu me sinto muito feliz aqui, sabe? Porque é uma cidade que me abraçou com todas as suas forças, muito além da questão profissional, mas muito além, sabe? Eu fiquei aqui não foi pelo profissional, eu fiquei aqui porque eu me sinto bem aqui. Então, assim, eu acho que vocês começarem esse grupo de apoio, porque mais do que a parte técnica, o IT virou um grande grupo de apoio. Isso é muito importante, isso não é bobo, sabe? Esse networking é muito poderoso, assim, e isso vai gerar oportunidade de trabalho também para vocês, né? Porque a gente se indica muito para as posições, né? A gente vai primeiro nas pessoas que a gente confia, é assim que acontece, né? De repente eu vou lembrar da Bia para alguma coisa, nossa, ela é boa, sabe? Tipo, hoje, antes de entrar aqui, por há 2 Dean's Fellow que trabalham comigo, 2 estudantes que estão formando, eu soube ontem vaga no Banco Mundial. Perguntei, vocês querem? Claro, a primeira pessoa que eu pensei. Então, assim, essas redes de apoio, elas são muito importantes porque geram confiança, né? E a gente vai, no longo do caminho, a gente vai vendo o trabalho uma das outras, né? Vai se conhecendo. Então, assim, o que vocês estão fazendo, assim, é muito lindo. Eu nunca imaginava, assim, e eu acho que é muito precioso para vocês. O mérito é de vocês, não é nada meu. É de vocês, assim, e continuem, porque é muito bonito de ver, assim, o que a gente puder apoiar, né, as velhas, né, em curso, em formação, vocês chamem as pessoas para falar com vocês, sabe, tem muita gente com carreira legal ali, acho que a Vera vai vir falar com vocês, né, em algum momento, então, assim, chamem, porque todo mundo quer. Spoiler alert. Vocês não sabiam? Sorry. Não, a Vera X, né? Não falei o sobrenome. Mas, assim, chamem as pessoas, sabe? Porque todo mundo gosta, assim. Eu tava louca pra vir falar com vocês, pra conhecer vocês, pra ver os rostinhos de vocês, assim, né? Porque fica só nessa... Vi alguma coisa no Instagram, ficava olhando quem era quem, assim, mas eu acho que esses momentos são muito ricos, assim. Então, só isso, acho que vocês já ganham um montão, sabe? Assim, de estar juntas. Só de estar juntas. Então, parabéns. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Rê. Gente, é isso. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo. E continuar, como a Mi falou, nosso objetivo é trazer tudo isso para vocês. Então, vamos tirar uma foto rapidinho, Carol? Vamos. Vamos. Acho que eu vi a câmera. Se alguém mais quiser ligar, vamos lá. 5, 4, 3, 2. Daí. Foi. Fechou. Oi. Tá bom, meninas, continuem arrasando. O que eu puder ajudar vocês, me falem, tá? Tô super à disposição sempre. E arrasem.